Fala investidor, esse é o canal Pingado na Bolsa, eu sou Alex e hoje a gente vai falar aqui sobre o fundo imobiliário BCIA11, relatório gerencial agora que foi publicado em maio, então fique ligado até o final do vídeo para todas as informações sobre esse fundo. Bom, antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever no canal caso não seja inscrito, curtir o vídeo para ajudar na divulgação do canal e vamos aqui às informações sobre esse fundo. Qual que é o objetivo dele, né? Então, é a obtenção de renda através de aquisição de cotas de fundos imobiliários, certificados de recebíveis, letras hipotecárias e letras de crédito imobiliário. Então, é um fundo que investe em outros fundos imobiliários e em papéis. O ticker aqui, o código de negociação, como eu comentei, é BCIA11. 19 de maio de 2015 foi a data de início do fundo. São 3.719.000 cotas, 14.245 cotistas e ele tem uma taxa de administração aqui, como a gente pode dar uma olhada, de 0,50% ao ano, 20% sobre o que excedeu o FIX, aqui de taxa de performance, e o patrimônio líquido na casa de 390 milhões de reais. O valor da cota patrimonial aqui, R$ 104,91, a cota de mercado R$ 85,25, então o fundo está sendo negociado com desconto de 19% no mercado com relação ao valor da sua cota patrimonial. A liquidez média diária é bem baixa aqui, também na casa dos R$ 567 mil, e a distribuição de rendimento por cota foi de 71 centavos na última distribuição e R$ 7,83 nos últimos 12 meses. Então é interessante a gente observar fundos imobiliários aqui, fundos de fundos, né, que a gestão geralmente cada uma tem uma visão diferente sobre o mercado. Pode ser que algumas visões sejam similares, tá? Mas é interessante você, antes de investir num fundo de fundos, ver se a visão do gestor casa com a sua visão sobre o mercado, tá? Se a estratégia do fundo imobiliário ali, fundo de fundos, vai de acordo com o que você pensa de estratégia para sua carteira ou não, pode ser algo complementar à sua carteira, à sua estratégia. Então, vamos dar uma olhada aqui. O IFIX teve o segundo mês de alta consecutiva em abril, valorizou 1,19%. As taxas de juros reais medidas aqui pela NTN-B e PCA+, apresentaram alta de 0,12 pontos percentuais no mês. E no cenário doméstico aqui no Brasil, o principal destaque foi a aceleração da inflação, com uma alta de 1,06%. O IPCA acumula uma alta de 4,29% no ano e 12,13% em 12 meses, certo? Com relação à Selic, ela está no patamar de 12,75%. E outro destaque que a gente tem aqui, a desvalorização do real, uma alta do dólar aí de 3,8% para o patamar de 4,92, ante 4,74 no final de março. Esse movimento foi intensificado pela saída de recursos de investidores estrangeiros em abril. São 7,7 bilhões de reais que eles saíram aqui do mercado brasileiro, no mercado à vista. Com relação ao retorno em dividendos do IFIX, encontrava-se 11,9% ao ano em abril de 2022, é uma diferença de 6,3% aqui em relação à NTN-B de 2035, com o aumento do prêmio médio dos fundos imobiliários em relação aos títulos atrelados à inflação, ou seja, os fundos imobiliários, pelo menos de acordo com o que eles estão comentando aqui, estão baratos. E aqui os segmentos de fundos imobiliários que tiveram melhor desempenho em abril foram, em ordem decrescente, varejo, desenvolvimento, lajes corporativas, fundos de fundos, híbridos e shopping centers, tá? Por outro lado, o segmento de agências bancárias teve um desempenho negativo no mês. A cota patrimonial aqui do BCIA apresentou um desempenho superior ao IFIX em 0,32% no mês, valorizando-se aí 1,5%, comparando a alta de 1,19% do IFIX, e no ano a cota desse fundo imobiliário aqui, BCIA, tem uma valorização de 1,43%, então eles estão conseguindo aqui bater o IFIX, que teve 0,29% no ano. Bom, e aqui os destaques positivos da carteira, tá? Especificamente da carteira desse fundo, alocação em lajes corporativas, uma boa seleção de fundos de CRI, uma alocação aqui no fundo de setor educacional e no shopping centers. Esses foram os pontos positivos que levaram o fundo a ter a sua performance melhor do que a do IFIX, e a não alocação em fundos de fundos e seleção de fundos híbridos e de galpões logísticos foram as principais detratores aqui da performance do fundo frente ao IFIX em abril. Esses foram os pontos que foram negativos para a performance do fundo em abril. Aqui a alocação setorial do BCIA no fechamento de abril era a seguinte, então eles tinham 45% em recebíveis imobiliários, 23% em lajes corporativas, 16% em galpões logísticos, 11% em shoppings e outros 5%. E a principal alteração da carteira foi uma pequena redução no segmento de fundos de recebíveis
para aumentar a exposição aos fundos do setor de shopping center. Por que eles aumentaram essa participação no setor de shopping centers? Porque eles tiveram um bom resultado nos ativos em abril, com forte recuperação das vendas dos lojistas e crescimento do lucro operacional. Se você quiser, eu vou deixar aqui um card para você dar uma olhada também nos fundos de shopping center que a gente comentou aqui já no canal. E eles acreditam, né? A gestora acredita que os fundos de shopping center vão poder elevar a distribuição de dividendos nos próximos meses. E eles mantiveram aqui a alocação mais defensiva e cautelosa em fundos de recebíveis devido às inúmeras fontes de incerteza, como essa dinâmica inflacionária que a gente tem visto, a elevação dos juros nos Estados Unidos, que faz com que mais dinheiro se movimente para os Estados Unidos, e a proximidade das eleições presidenciais no Brasil. Então a gente vê aqui em abril, o resultado do BCIA foi de 0,74, ou seja, 74 centavos por cota, 91 centavos vieram dos rendimentos de fundos imobiliários, 4 centavos de despesas e 13 centavos de perdas nas vendas de ativos. Então, eles estão tendo perda aqui, estão tendo prejuízo com relação às vendas dos ativos que eles estão fazendo negociações. Nos últimos 12 meses, o fundo distribuiu R$ 7,83 por cota, que equivale a um dividend yield aqui de 9,2% ao ano, considerando a cota de mercado, tá? Não a cota patrimonial. A cota de mercado está mais baixa, esse 7,83% aqui dividido por R$ 85,00, que era o valor da cota de mercado, dá esses 9,2%. E aqui o desconto, o que é interessante, por que os fundos de fundos ainda estão interessantes, apesar de você ter que terceirizar a sua gestão de carteira aí para algum gestor. O desconto da cota de mercado para a cota patrimonial do BCIA continua expressivo, patamar de 19%. A carteira de fundos imobiliários do BCIA, ou seja, os fundos que eles tinham aí como patrimônio, investidos, estava sendo negociado ao múltiplo PVP, ou seja, o preço sobre o valor patrimonial, de 0,92 aqui no final de abril, ou seja, o valor de mercado dos fundos que compõem a carteira do BCIA estava com desconto médio de 8% em relação aos seus valores patrimoniais. Então você tem um duplo desconto aqui. Então você tem um desconto de 19% do valor da cota de mercado com relação ao valor patrimonial do BCIA e você tem 8% com relação ao valor que as cotas dos fundos do BCIA estavam sendo negociados na bolsa com relação ao valor patrimonial desses fundos imobiliários. Aqui a rentabilidade do fundo em abril, então a cota patrimonial em 1,51%, o IFIX em 1,19%, o CDI bruto aqui, sem considerar o imposto de renda de 0,83% no mês, e o CDI líquido de 0,71% no mês, isso aqui considerando 15% de imposto de renda, e a gente vai continuando aqui o fluxo de caixa do fundo. Em abril aqui a gente teve um total de receitas de R$ 2 milhões, quase 3 milhões, rendimentos de fundos imobiliários em 3.389.000, uma perda aqui de R$ 500 mil de ganho de capital, né? Na verdade é uma perda de capital, R$ 153 mil de despesas, um resultado líquido de R$ 2.734.000, distribuídos aqui R$ 2.640.000, 96,5% do resultado do fundo aí foi distribuído, uma distribuição por cota de 71 centavos. Aqui os rendimentos de fundos imobiliários, a gente precisa prestar atenção quando a gente investe em fundos imobiliários, fundos de fundos, para saber de onde que vem esses rendimentos, né? Da onde que está saindo essa distribuição, para saber o quanto disso é ganho de capital, quanto disso é rendimento de outros fundos. Então a gente vê, por exemplo, que aqui em janeiro de 2021 estava na casa dos 60 centavos o rendimento dos fundos imobiliários, aumentou aqui, passou a um patamar de mais ou menos 80 centavos desde novembro de 2021, mas ao mesmo tempo a gente vê que o ganho de capital que era feito aqui até junho de 2021, que é essa parte azul aqui do gráfico, passou a ser perda. Então eles estão perdendo dinheiro, não estão conseguindo mais efetuar ganho de capital com as vendas, aí, com o giro da carteira do fundo. Então é um ponto para se ter uma certa atenção aqui. Claro que o que importa mesmo, pelo menos na minha estratégia, é uma recorrência. Então, eu prefiro que o fundo de fundo tenha uma certa recorrência aqui, em vista em outros fundos que estão com mais possibilidade de ganho de capital no médio, longo prazo, e que ele fique girando um pouco menos a carteira aqui, para justamente evitar esse tipo de perda aqui. E aqui a distribuição de rendimentos por cota. Então, lá em maio de 2020 estava em 75 centavos. Teve uma queda aqui para setembro de 2020. Manteve um patamar na casa dos 64 centavos aqui ao longo de vários meses aqui, desde janeiro de 21
até janeiro de 2022 e aumentou o patamar aí nos últimos 3 meses, passando a 71 centavos agora em abril de 2022. É uma dificuldade os fundos imobiliários, aí, os fundos de fundos, conseguirem efetuar ganho de capital. Então, de novo, a estratégia do fundo, se for uma estratégia mais de ganho de capital, vai ter dificuldade nesses tempos aqui, esse tipo de fundo. E o dividend yield saiu da casa lá dos 14% aqui da cota patrimonial em abril de 2020 e dos 8 e pouco por cento da cota mercado para 9,2% da cota mercado agora em 2022, abril de 2022, e 7,5% de dividend yield, 12 meses da cota patrimonial. Então, a cota mercado está valendo mais a pena do que a cota patrimonial, ou seja, é um fundo que está sendo negociado com desconto. E aqui o ágio, né, ou deságio nesse caso, lá em novembro de 2020, teve essa virada aqui. O fundo está sendo cada vez mais negociado com mais desconto aqui, quase 20% nesse mês. Essa linha aqui roxa, que é a cota patrimonial, está acima da linha azul, que é a cota de mercado. E como que é montada a carteira, né, do fundo? Então, 99% em fundos imobiliários, 1% em CRI, não tem nada de caixa. As maiores posições aqui, eu quis destacar as 5 maiores posições que esse fundo tem, que são Canip com 6,7%, HGCR com 5,4%, PVBI 4,8%, KNCR 4,8% e XPML 4,7%. A gente vê gestoras grandes, fundos grandes, tá? Principalmente esses dois aqui que são da Kinea, tá? HGCR da CSHG, da VBI e da própria XP aqui, são fundos grandes de setores diferentes. E a gente vai continuando aqui, tem uma exposição setorial bem diversificada, então CRIs 45,02%, 22% de lajes corporativas, 15% de galpões logísticos, shopping centers 10%, universidades 3%, misto 2% e agências bancárias aqui menos de 1%, ainda bem, né? Porque afinal, diz aí, comenta aí qual foi a última vez que você foi numa agência bancária, eu quero saber, porque eu, pelo menos, não utilizo mais agências bancárias faz muito tempo. E bom, é isso. Esse foi o relatório gerencial de abril do BCIA11. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil para você. Se foi útil, considere curtir o vídeo. Assine o canal para receber mais notificações aí sobre fundos imobiliários e outros tipos de investimento. Eu vou deixar um botão aqui nessa tela final para você poder fazer isso. E também uma playlist com os outros fundos imobiliários que a gente já viu aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!